que mais que a gente viu que a gente vai ter que fazer também nesse outro projetinho que vocês estão elaborando aí da Unifia, tá? Nós devemos realizar um sequenciamento de atividades. Para que serve esse sequenciamento de atividades? Ele facilita na hora de montar o NDP, que eu vou mostrar para vocês depois o que é esse NDP, que eu mostrei só como que funciona as relações entre as caixinhas, né? Mas a gente vai ter que montar essas caixinhas. Então vamos lá. Como que a gente faz? 4 coluninhas, né? 5 coluninhas, atividade, a duração, o início da atividade, o fim da atividade e a predecessora. O que é a predecessora? É aquela atividade que você precisa fazer antes de fazer essa. Né? Então vamos lá que eu vou explicando. Como que a gente faz? A gente coloca na primeira linha o projeto. Duração, início, fim, sempre preenche por último, tá? Depois eu coloco o primeiro processo principal, que é criar setor socioambiental. A gente preenche isso aqui depois também, tá? Então vamos pela primeira atividade de recrutar pessoas. Então eu coloco, tem que numerar, tá, pessoal? Olha lá, ó. 1.1, recrutar pessoas. Quanto que vai durar isso aí? 1 mês. Como que vai ser o início da atividade? Dia 1º de julho de 2020 e o fim, dia 1º de agosto de 2020. Não tem nenhuma predecessora. Então, beleza. 1.2, organizar espaços para o setor. Duração 1 mês. Começa em 1 do 7 também. Por quê? Porque como que eu não dependo dessa atividade primeira para começar essa, então eu posso começar junto. Então, nosso projeto vai começar no dia 1 de julho. Né? Então, eu posso começar juntos as duas, em paralelo. Né? Dia 1 do 7 termina também no dia 1 do 8. Já o 1.3, perceba que ele tem uma predecessora, que é o 2.3. O que é o 2.3? 2.3 é criar orçamento. Ou seja, eu não posso integralizar o setor da empresa, ou seja, eu não posso fazer um setor na empresa, montar equipamento, essas coisas todas, se eu não tiver o orçamento desse projeto. Então, por isso que eu dependo desse daqui. Então, o que a gente faz? Deixa esse daqui vazio. Esse daqui a gente não preenche agora, né? Deixa ele vazio. Beleza. Qual que é o segundo processo? Segundo processo é o planejamento de outputs de sobras de material. A gente vai deixar vazio também isso daqui. 2.1, mensurar o output. Então, depende de alguma? Não. Então, começa no 1 do 7 também. Termina no dia 1 do 8. 2.2, tem predecessora? Tem. Olha lá, 2.1. Se tem a 2.1 primeiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar que mês que termina, que dia que vai terminar 2.1, para eu começar 2.2. Então eu só posso estudar produtos a serem feitos se eu mensurar os outputs. Então se essa atividade de mensurar os outputs terminou no dia 1 do 8, então eu tenho que começar isso daqui depois do dia 1 do 8. Então eu vou começar no dia 2 do 8. São 15 dias, eu coloquei mais ou menos aqui, né? Dia 16 do 8 de 2020 que termina. Então, essa é a relação que vocês precisam entender, tá vendo? Então, se eu tenho predecessora, eu tenho que começar depois dela. O 2.3, que é criar orçamento. Começa no 17 do 8, por quê? Porque a predecessora dele é o 2.2. Eu não posso criar orçamento sem estudar os produtos a serem feitos. Então, se essa atividade terminou no 16 do 8, eu vou começar no dia 17 do 8 essa e terminar no dia 17 do 9. Tá ok? Opa, fizemos a 2.3. Então podemos voltar aqui em cima da predecessora, né? Se terminou no dia 17 do 9, então essa daqui começa no dia 18 do 9, 3 meses depois, dia 18 de dezembro, eu termino ela. Tá ok, pessoal? Então, olha a importância da gente definir a predecessora. Normalmente a gente define a predecessora primeiro, antes da gente preencher todo o sequenciamento de atividades, tá? Gerenciar logística, tem alguma predecessora? Não, então vai começar no dia 1º, que é onde começa o projeto. Dia 1º de julho, termina no dia 15 de julho. Planejar divulgação, tem alguma predecessora? Tem, a 3.3. 3.3 está lá embaixo. Então a gente nem preenche essa daqui primeiro. Vamos na 3.1. Estudar e fundir legislação do processo de planejamento, planejar socioambiental, planejamento socioambiental. Estudar e fundir legislação, dura 1 mês, começa no 1 do 7, termina no dia 1 do 8. Não tem predecessora, então beleza. Encontrar stakeholders. Tem predecessora, que é 2.4.
Eu só consigo encontrar as predecessoras se eu começar a gerenciar logística, ou seja, onde que eu vou atuar, ok? Então, a gerenciamento de logística termina no dia 15/7, então a 3.2 começa no dia 16/7 de 2020. Como que é um mês de duração? Termina no 16/8 de 2020. A 3.3, há uma predecessora que é a 3.2, que é essa daqui. Então, se a 3.2 terminou no 16/8 de 2020, a 3.3 tem que começar depois, 17/8 de 2020. Dura um mês, então 17/9 de 2020. Agora a gente pode preencher isso daqui de cima, que é a predecessora 3.3. Se termina no dia 17/9 de 2020, aqui começa no dia 18/9 de 2020, durante o mês 18/10 de 2020. Agora a gente vai preencher os vermelhos. Por que a gente preenche agora? Porque eu vou ver, ó, a primeira data é 1/7 e a última data que a gente viu é 17/9. Então 1/7 e 17/9 dá em torno de 2 meses de projeto. A data mínima 1/7, a data máxima 18/10. Então começa de 1/7, termina de 18/10, duração de 3 meses aproximadamente. Esse daqui começou do dia 1/7, terminou dia 18/12, então 1/7, 18/12, 5 meses de duração aproximadamente. E esse aqui é o último a ser preenchido. Começou no dia 1/7 e terminou no dia 18/12. Então, mais ou menos, né, colocando uma margem de 6 meses a duração deste projeto. Tudo bem, pessoal? A primeira vez que vocês vão fazer isso aqui, vocês vão dar uma penada, então eu vou deixar vocês fazerem o da Unifia, depois eu vou corrigir também o da Unifia, tá ok? Bom, dica, preencha a predecessora primeiro, qual atividade vai depender uma da outra, e depois vocês vão preenchendo as datas, né? Preencha a duração e aí vocês vão preenchendo as datas. Se tiver predecessora posterior, deixa vazio, a hora que você preencher ela, você volta com uma data a mais, tá? Beleza. Terminamos? Não, nós temos que fazer o MDP. Pessoal, então vamos falar sobre a MDP. A MDP é um método de diagrama de precedência. Então, normalmente a gente faz esse aqui depois do sequenciamento de atividades, tá ok? Então, vamos lá. Perceba que esses projetos, essas atividades que estão aqui, são as atividades que não há predecessoras nela. Elas já começam no início do projeto, no nosso caso, no dia 1º de julho. Então, ó, 1º de julho, uma atividade, 2 atividades, 3 atividades, 4 atividades, 5 atividades. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Perceba que eu coloco a numeração da atividade, tá, gente? Então lá, 1.1, qual que é 1.1? 1.1, recrutar pessoas, né? E assim por diante. Beleza. Há alguma predecessora da 1.1? Então, se a gente olhar aqui, ó, não tem nada de 1.1 aqui. Então, o que acontece? A hora ela terminou a atividade dela, ela já vai para o final do projeto, né? A 1.2 tem alguma? Não. Então, terminou, ela já vai para o final do projeto. A 2.1 tem alguma? 2.1. Não tem alguma? Tem. Aqui, ó, 2.1. A 2.2 depende dela. Então, ó, 2.1, 2.2 depende dela. Ou seja, só depois que eu termino a 2.1 que eu vou na 2.2. Tá? Aí a 2.2 tem? 2.2 tem. A 2.3. Então, eu só posso começar a 2.3 se eu terminar a 2.2. Né? 2.3 tem? Vamos olhar aqui. Tem. A 1.3. Então, eu só posso começar a 1.3 depois que eu terminar a 2.3. Depois da 1.3 tem alguma coisa? Não, fechou aí, né? Porque não tem 1.3 mais aqui, ó, de predecessoras. Então, ela já vai para o final. O mesmo vai acontecer para essa de baixo aqui, né? E a 3.1, como não tem predecessora, ela já termina direto, tá? Então, essa daqui é a carinha final do que eu quero que vocês me apresentem no exercício aí da Unifia. Tudo bem? Eu estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, tá, pessoal? E no fórum, e aí eu vou conversando com vocês, vou montando exemplos, e assim vai. Pessoal, muito obrigado, tenho bons estudos e estou à disposição de vocês. Abraço!